E aí galera que se liga no canal Futebol com Luan Manuel, e nesse vídeo a gente vai analisar aqui todas as movimentações do mercado da bola, a começar pelo Fortaleza, que fechou com o Davi Luiz, ele que já foi recebido lá no aeroporto, lá na capital do Ceará, nessa madrugada. Davi Luiz aí fechando o contrato com Fortaleza até o final do ano de 2026, com possibilidade de renovação de mais um ano. Ele que já tem aí 37 anos, mas chega aí muito festejado pela, pelo time do Fortaleza. E falando de Fortaleza, falando de zagueiro, Fortaleza que fechou outro zagueiro, o Gaston Villa. É o Gaston Villa que chega aqui no Fortaleza para mais uma contratação aí, reforçando a zaga. Fortaleza aí priorizando, né, esse setor para o ano de 2025. Então eles já ficam com Tite e o Brits, que já são bem conhecidos, né, o Kusevich também que jogou no ano passado, além do Cardona. Aí agora o Gaston Villa e o Davi Luiz para a zaga do Fortaleza, né? Esse jogador que vem aí do Ajax, com a opção de compra, né? Tem um vínculo até o 2020, até o final desse ano, né? Até o final do ano de 2025. Então, beleza. Agora a gente fala aqui sobre o Botafogo que fechou com o Endel, volante aí do Zenit, duas excelentes contratações. O Botafogo estava quietinho na janela, mas agora se movimentou fortemente aí com o Wendel e o Arthur, que é um jogador bem conhecido aqui no futebol brasileiro, jogou no Bragantino, jogou no Palmeiras, se destacou muito, né? Tinha ido lá pro Zenit, está aí, ó, foi campeão lá também. É, e ele tá vindo pro Botafogo, duas excelentes contratações e de forma assim muito também pontuais, de acordo com a necessidade do clube, né? Botafogo que perdeu o Luiz Henrique, que foi para o Zenit, mas em compensação traz o Arthur, que joga ali naquela ponta direita, e eu acho que supre da mesma maneira que é o Luiz Henrique, assim, pode ser uma característica um pouquinho diferente um do outro, mas eu acho que o Arthur bate melhor na bola, né? É um cara mais experiente, enfim, tem muito para agregar também. E o Wendel, jogador volante que é aí para a seleção brasileira, eh, tá ali na posição de Marlon Freitas, de Gregory, né, de Danilo Barbosa que saiu, enfim, eu acho que é um jogador também que vai dar muita dinâmica para esse time do Botafogo. Aqui a gente falando rapidamente sobre o mercado internacional, o Antony foi emprestado para o Betis por 6 meses. Acho que o Antony seria um bom nome aqui para qualquer time do Brasil, mas eu acho que como ele tem mercado na bola, como tem mercado na Europa, ele ainda vai ficar um tempo por lá, né, mas quem sabe aí, mais para frente o São Paulo possa repatriá-lo ou outro time trazer o Antony. Então bora continuar aqui o nosso mercado da bola, a gente falando aqui do Gabriel Veron, Cruzeiro que não quis comprá-lo, né, e aí outros clubes está tentando levar o Gabriel Veron, entre eles São Paulo, que é o principal nome, o principal time que foi falado para a contratação do Gabriel Veron. Vamos ver se algum time pega, acredito que sim, a não ser que ele volte mais para frente para a Europa, né? Mas vamos acompanhar aqui as movimentações. Não vai ficar no Cruzeiro o Gabriel Veron. Aqui a gente está falando, voltando a falar de novo de Botafogo, esse atacante aqui é o Anderson Lopes. Eu não conheço esse jogador, mas ele foi grande destaque lá no Japão, com 36 gols e 8 assistências em 55 jogos pelo Yokohama Marinos. E isso só no ano passado. Ele está lá no futebol asiático desde 2016, então aí quase 10 anos no futebol asiático. No Brasil ele jogou pelo Internacional, Avaí, Marcílio Dias, Tombense, Atlético Paranaense. O Botafogo tem interesse nesse atacante, mais um nome aí que eu não tinha visto ninguém falar, mas é um atacante goleador, pelo menos no futebol japonês se destacou por ser goleador. E o Botafogo tentando aí esse reforço para substituir o Tiquinho Soares, né, que era reserva, mas nem que ele seja banco, que tem o Igor Jesus, mas o Botafogo precisa de um elenco forte. Pode ser um bom nome, um nome que ninguém tinha visto. O Botafogo sempre com essa lupa aí bem apurada, e dessa vez para esse atacante, o Anderson Lopes. Bacana, bacana, a gente tá vendo aqui mais uma movimentação interessante. Vamos falar do próximo jogador aqui,
que é o Lázaro. O Lázaro, o Palmeiras não vai ficar com o Lázaro, né? Optou aí poder liberar esse jogador. Então, um jogador que outro jogador que fica aí no mercado, que eu acho que também tem espaço em outros times, né? Agora, outro jogador que vai ser liberado, mas para aqui para o Brasil acho que não vai ter espaço, é o Emerson Dias. O Emerson Dias que o Vasco aí tá tentando de forma amigável eh, devolvê-lo lá para o time dos Estados Unidos, que é o Inter Miami, né? Vamos ver se o Vasco da Gama vai conseguir a devolução desse jogador. Ele que teve uma passagem bem apagada pelo Vasco, chegou até a jogar bastante jogos, porque o Vasco estava com muitos atacantes ali ausentes, né? Agora nessa pré-temporada em 2025, ele já estava participando pouco, chegou a ter uma gripe forte, enfim, com pouca participação nas atividades pelo time do Vasco. Em 21 jogos, para vocês terem uma noção, marcou apenas 2 vezes, e deu uma assistência, né, não se firmou no time titular e jogou basicamente por causa da ausência de outros jogadores, que o Vasco teve uma limitação de atacante muito grande. Agora falando sobre Neymar, Neymar já está bem apalavrado, encaminhado com o Santos, faltando apenas negociar lá uma parte também que é muito importante, que é a parte financeira, né, com o Al Hilal. E aí falando sobre isso, assim, acho que cada lado vai ter que abrir mão de alguma coisa, né, para os 2 ganharem. Tanto ao Hilal pagar a parte que deve a rescisão, e o Neymar também talvez deixar de receber alguma coisa para ter uma rescisão amigável e ele voltar logo para o Santos, recuperar a alegria, a felicidade dele, como o Neymar comentou. Aqui o volante Baralhas que jogou no Atlético Goianiense por um tempo, entre 2020 e 2022, né? E agora ele está indo para o Vitória. O Vitória se movimentando bastante na, nessa janela. E curioso que ele já tinha um acerto com o Ceará, mas o Ceará desistiu da contratação por causa dos termos que o Atlético Goianiense colocou na negociação e deixaram de ser interessantes para o Vozão. Esse volante de 26 anos, até jovem ele ainda, achei que fosse um pouco mais velho. Ele foi titular, fez 55 jogos como titular, sempre jogador que foi marcante ali no time do Atlético Goianiense, né? Jogou também pelo Atlético Paranaense, pelo Bragantino, teve uma passagem rápida pelo Internacional, mas sem grande destaque. Então, Baralhas reforçando aí o time do Vitória. Agora a gente está falando aqui sobre o Rômulo, que é o volante do Internacional. O Internacional encaminhando aí a venda desse jogador, né? O Internacional tentando fazer uma grana, vai vender cerca de 30 milhões de reais lá para o Tigres do México, esse volante. Bem encaminhada aí essa negociação e essa venda do volante Rômulo. Agora a gente está falando aqui sobre o Grêmio que tem interesse em 2 goleiros, né? Um deles é o Thiago Volpe, ex-São Paulo, e o outro goleiro é o Matheus Magalhães, né, que vem lá do Campeonato Português, está sendo até destaque no Campeonato Português pelo Braga, foi formado pelo América Mineiro. O Grêmio que não quer ficar com o Marquezin, enfim, também muito criticado pela torcida ao longo de 2024. Então o Grêmio pode fechar aí, pode fechar não, né? Tá em busca, visando principalmente um desses 2 goleiros, ou o Volpe ou o Magalhães, para ser o goleiro aí principal para o time em 2025. Outro falando também do Grêmio, Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco que interessa aí o Grêmio, né, para 2025. O Grêmio que já se reforçou pela lateral direita. O Fortaleza que tem outros laterais esquerdos, tem Felipe Jonathan, tem o Diogo Barbosa, né? O Grêmio que liberou o Reinaldo depois de alguns anos aí no clube. O Reinaldo foi pro Mirassol e o Grêmio precisa de um lateral esquerdo para ser titular. O Grêmio aí tá sondando o Bruno Pacheco. Falando aqui, já fechando quase a nossa análise, o Criciúma para Série B contratou o goleiro Kaique, ex-Grêmio, e contratou o zagueiro Luciano Castan. Luciano Castan e o Kaique indo para o Criciúma.
participar do Campeonato Catarinense e principalmente da Série B, Criciúma tentando voltar para a Série A em 2026. E para fechar nosso mercado aqui da bola, a gente fala sobre o Vargas, o Vitória, que está muito próximo a acertar. O Vargas aí já está detrás da contratação, esse atacante de 35 anos, que jogou as últimas 5 temporadas pelo Atlético Mineiro, né? Informação confirmada pelo jornal Massa, de Salvador. Vamos ver. Eu acho que é um bom nome para o Vitória. Vitória que perdeu o Alejandro, né? Precisando contratar, contratou outro atacante, Fabrício. Esse jogador experiente pode agregar sim ao Vitória, né? Mas deve ir com um salário alto. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal.